Olá, alunos! Nós vamos falar a respeito hoje das hepatites virais. Bom, antes de falar das hepatites virais, convém falar que existem hepatites de outros tipos a não ser virais, que são elas as hepatites medicamentosas, que são causadas por intoxicação por determinados medicamentos, como por exemplo paracetamol. E também existem as hepatites que são autoimunes. No caso específico, os indivíduos eles acabam produzindo anticorpos contra os seus hepatócitos e levando à destruição dos mesmos. Porém, as hepatites que são de importância para a saúde pública são as hepatites virais. Por quê? Porque são hepatites que elas têm distribuição universal, morbidade universal e também são de evolução aguda e crônica. Portanto, ela leva o indivíduo a uma infecção crônica, podendo levar até formas mais graves, como por exemplo a cirrose e ao hepatocarcinoma. Portanto, e além disso, devido aos seus meios de transmissão. A hepatite A transmissão se dá oro-fecal e a hepatite B e C através da contaminação pelo sangue. As hepatites, elas são, no caso as virais, são causadas por vírus hepatotrópicos, ou seja, tem um verdadeiro tropismo pelos hepatócitos, e são identificadas e classificadas pelas letras do alfabeto. No caso, existe a hepatite A, B, C, D e E, onde nós estaremos estudando hoje apenas as 3 primeiras. Falando só um pouquinho das hepatites virais, o que ocorre? Primeiro ocorre a contaminação, seja ela através do meio oro-fecal ou através do sangue. Elas vão cair ou na corrente sanguínea ou na parte, no caso, no trato gastrointestinal, vão atingir posteriormente a corrente sanguínea, vão atacar os hepatócitos, vão levar a uma inflamação local por meio do vírus, podendo levar a uma morte celular. Essa morte celular dos hepatócitos vão levar a um comprometimento da função hepática, vão liberar substâncias pró-inflamatórias, levando a uma inflamação até mesmo geral desse fígado, vão liberar marcadores biológicos, por isso que nós conseguimos detectar através do sangue os anticorpos que o corpo faz para esses vírus, ou seja, dá para identificar aquele indivíduo que tem a doença, vão ativar também o sistema imune e vão estimular a regeneração e até mesmo a fibrogênese. A hepatite A, vamos falar um pouquinho dela. A hepatite A é um vírus que tem um enterovírus, ou seja, como eu disse para vocês, a contaminação se dá através da via oro-fecal. De capsídeo icosaídrico, que não possui envelope. Ele é da família do Piconaviridae e do gênero Hepatovirus e apresenta uma distribuição mundial. A hepatite viral ela é benigna, normalmente quem mais tem esse tipo de hepatite são crianças, porque elas acabam colocando a mão na boca, colocando a mão em locais contaminados no chão. Seu principal meio de transmissão é a transmissão oro-fecal, ou seja, o contato interhumano de pessoas por pessoas, principalmente através de águas e alimentos contaminados. A hepatite, no caso A, ela é altamente infecciosa, porque ela se dá através do contato interpessoal. Principalmente quem tem esse tipo de hepatite são o quê? Crianças. Não que os adultos não possam tê-lo. Bom, a hepatite, e ela também é benigna. A hepatite B. A hepatite B já é uma doença muito mais grave. Ela é de instalação insidiosa e ela é do curso muito mais prolongado que a hepatite A. Ao contrário da hepatite A,
A hepatite B tem uma tendência à cronificação. Esse é o grande problema dela. Bom, a hepatite B ela é causada também por um vírus, um RNA vírus, da família Hepatoviridai, e ele tem um marcador de antígeno na sua superfície, que é o AG, que seria o antígeno, né, HBS, e o outro que é o HBC. Por isso que quando nós fazemos o exame de sangue aparece essas siglas. Bom, esse AG-HBS pode conter vários diferentes subdeterminantes antígenos que constituem também subtipos específicos que podem prevalecer em áreas geográficas diferentes. Ou seja, podem haver vários tipos de vírus, né, mutações gênicas aí de vírus da hepatite B. E a hepatite C, que antigamente nós não era classificada como hepatite não A e não B. Ela é também transmitida através do sangue, ou seja, por via parenteral, e até que se identificou o causador exato dessa enfermidade. Embora existem também outros casos, no caso de hepatite E causada por hepatite C, com maior frequência, a infecção da hepatite B ela é uma infecção também crônica, e ela também, segundo os estudos bioquímicos do sangue. Também foram desenvolvidos testes biológicos, né, para determinação dos anticorpos do anti-HBC, e esses testes podem constatar com bastante precisão aí 90% dos casos da hepatite C, e geralmente hepatite C são casos pós-transfusionais. Antigamente, os bancos de sangue, isso há muitos e muitos anos atrás, eles não haviam uma triagem e uma qualidade tão boa. Então, era muito comum os indivíduos que realizavam transfusões de sangue e hemodiálise, não só transfusões de sangue, adquirirem, no caso, a hepatite C. A hepatite C, ela é uma das hepatites que não existe vacina para ela, e esse é um dos grandes problemas. A tendência da hepatite C é cronificar e levar futuramente a um hepatocarcinoma. Aqui é só para mostrar para vocês a progressão da hepatite C, no caso aqui um indivíduo com um fígado normal, um indivíduo que possa vir a ter uma cirrose em decorrência da hepatite C, uma fibrose, e até mesmo virar um hepatocarcinoma, ou seja, virar câncer. Progredir para um câncer. E aqui mostrando alguns sinais clínicos, que seria o quê? A hematênese, que é o indivíduo vomitar sangue, a ascite e a icterícia. Bom, os sinais e sintomas da hepatite A. Como eu falei para vocês, ela é adquirida através do meio da via feco-oral ou orofecal, devido à capacidade de resistir ao pH ácido, né, do estômago. Ele passa pelo estômago e se replica em algum trato e algum ponto não determinado do trato digestório. Nesse caso específico, os picos de viremia e de eliminação viral nas fezes ocorrem. Geralmente, ele é antes do desenvolvimento dos sintomas, ou seja, como toda doença viral, a transmissibilidade da doença se dá muito antes da infecção aguda. E quando ele, após a penetração do vírus no organismo, começa a ter início aos sintomas, depois do período de incubação. Normalmente, a hepatite A, ela evolui de forma benigna e ela é caracterizada por 4 fases distintas. Primeiro, período de incubação que eu falei para vocês, que ele vai variar de 2 a 6 semanas, geralmente 3 semanas. A fase prodômica, que no caso são a fase onde existem sintomas inespecíficos da doença. No caso, seriam eles sintomas gastrointestinais, como por exemplo anorexia, aversão a alimentos, náuseas, vômitos, diarreia. A fase ictérica, ou seja, onde não há um bom funcionamento do fígado, ou seja, ele não consegue transformar a bilirrubina indireta em direta, que é o aparecimento de 4 a 6 semanas. Normalmente ocorre a icterícia no início dessa fase
e tem diminuição dos sintomas inespecíficos. E a fase de convalescência, onde há o desaparecimento da icterícia e o indivíduo ele volta progressivamente ao seu estado normal. Geralmente, a hepatite A ela é uma hepatite benigna. Ela não tem tendência à cronificação. Diferente da hepatite B, da hepatite A, a hepatite B, ela tem um período de incubação prolongado, ou seja, é de 30 a 180 dias. 180 dias, gente, são 6 meses. E, em média, ela se dá mais ou menos por volta de 75 dias, ou seja, 1 mês e meio. Também existe um período prodômico, ou seja, depois do tempo de incubação, nós temos alguns sinais e sintomas que seria os sinais e sintomas inespecíficos da doença, que seriam fraqueza, anorexia, mal-estar geral, e aí começa a ter as formas sintomáticas, que aí seria febre, continuam os sinais prodômicos, anorexia, náuseas e vômitos, mas também há um desconforto ou dor no hipocôndrio direito, onde se localiza o fígado, a aversão a alguns alimentos e ao cigarro, principalmente alimentos gordurosos, aparece a icterícia, geralmente acompanhada aí da febre, e tem uma característica muito importante. As fezes, no caso, hipocólicas ou acólicas, que seriam que nós falamos que são as fezes com a cor de massa de vidraceiro, ou seja, as fezes brancas, e a urina colúrica, ou seja, a urina ela fica cor de Coca-Cola. São 2 sinais do que a bilirrubina ela não está sendo degradada adequadamente. Por quê? A bilirrubina é um pigmento que ele é proveniente da degradação das hemácias e ele dá cor às fezes e à urina. E um dos principais sinais, no caso, é a hepatomegalia ou a hepatoesplenomegalia, ou seja, o fígado ele está, quando existe, além da dor, a palpação hepática, o fígado ele está também mais do que 2 dedos abaixo do rebordo costal direito. Bom, a hepatite C, ela também tem um período de incubação um pouco menor do que da hepatite B, que é de 15 a 150 dias, aí vai depender da carga viral. Período de transmissão vai se dar enquanto houver vírus da hepatite C, ou seja, o indivíduo ele é detectável, ou seja, o indivíduo ele pode estar passando hepatite C para o resto da vida dele. Tem uma fase aguda também, só que na fase aguda nós já não temos somente sinais prodômicos, nós temos a icterícia, a colúria, a acolia fecal, que eu já falei para vocês, a astenia, que é o cansaço, e a febre. Já na fase crônica, existe o cansaço fácil do indivíduo, ele fica com adinamia, ou seja, ele fica prostrado, e tem os sinais específicos da disfunção hepática, principalmente a icterícia muito pronunciada. Além disso, a hepatite C pode levar a varizes esofágicas, sangramento digestivo, também pode levar a hematênese, a outros acometimentos relacionados às doenças hepáticas. Normalmente, para se ter uma certeza absoluta e avaliar a extensão dos danos que a hepatite C fez ao fígado, normalmente se faz o quê? Se faz uma biópsia hepática para determinar as extensões dos danos ao fígado. Bom, o diagnóstico da hepatite A se dá através de exames clínicos e laboratoriais. Os clínicos vai se avaliar os sinais e sintomas desse indivíduo. Também se faz a sorologia e exames também que denunciam lesões das células hepáticas, mas geralmente não estão presentes na hepatite A. E também se verificam também o TGO e o TGP. Já a hepatite B, ele é realizado através também do histórico clínico, da sorologia,
como pode haver não só hepato com uma esplenomegalia, tanto na hepatite C quanto na hepatite B, também se avalia a função não só hepática, mas também a função renal que pode estar comprometida, tanto na hepatite C quanto na hepatite B. Bom, tratamento da hepatite A é sintomático, visando só melhorar os sinais e sintomas, não tem tratamento específico. Uma das coisas que se orienta o paciente é o que? Um repouso relativo, dieta pobre em gorduras, lembrando que é o fígado que degrada as gorduras, e rica em carboidratos. Como eu falei para vocês, a hepatite A é uma doença que ela acomete principalmente crianças. Então, é extremamente indicado a vacina da hepatite A, embora ela não esteja ainda no sistema público de saúde. E é importante se ter o diagnóstico precoce dessa doença. A hepatite B. A hepatite B, a fase aguda dela é bem semelhante à da hepatite A, mas além de toda a restrição alimentar que a gente impõe ao paciente, nós também falamos a respeito da restrição de álcool pelo menos 6 meses. Lembra-se que a hepatite B ela tem tendência à cronificação. Portanto, o nosso principal objetivo vai ser evitar que chegue à forma crônica da doença e para diminuir os riscos de progressão hepática da doença, como a cirrose, hepatocarcinoma e também no caso o óbito. Em geral, a hepatite B ela acaba levando o indivíduo mais à cirrose hepática do que o hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma ele é mais comum na hepatite C. Geralmente, quando se tem uma progressão negativa dessas doenças, é oferecido, embora seja de alto custo, as imunoglobulinas. Lembrando que tanto a hepatite B, frise-se, tanto a hepatite B quanto a hepatite C, nós temos o que? Me perdoem. Tanto a hepatite A quanto a hepatite B, nós temos as vacinas. Sendo que a vacina existe no Serviço Público de Saúde, a vacina para a hepatite B. A hepatite C nós não temos, no caso, vacinas, mas nós também temos que evitar o quê? Que essa hepatite ela chegue na fase crônica e ela tem que ser feito um acompanhamento no serviço especializado para melhor terapêutica. Bom, aqui alguns diagnósticos e intervenções de enfermagem. Lembrando que esses diagnósticos e intervenções de enfermagem, eles vão, no caso, eles vão variar de indivíduo para indivíduo, onde os principais nós temos a nutrição menor que as necessidades corporais, a intolerância à atividade, no caso, a nutrição é menor que as necessidades, a gente vai orientar a nutrição de forma correta, com uma alimentação principalmente na fase aguda, no caso, uma alimentação hipoproteica e hipolipídica. Também vamos orientar esse paciente a aceitação alimentar, porque pode haver também, no caso específico, a anorexia. A intolerância à atividade também pode ocorrer, porque o indivíduo ele fica prostrado. A dor aguda, o desequilíbrio de volume de líquidos e também déficit do autocuidado e o controle ineficaz do regime terapêutico. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até sexta-feira.